Shalom Aleichem, paz seja convosco, a misericórdia do Eterno possa vos alcançar, toda sorte de bênçãos, todo o carinho do Senhor possa ser sobre ti. Nós temos que louvá-lo por nos permitir estarmos de pé, mais uma vez na sua presença, e agradecer a Ele, que na sua infinita misericórdia nos deu o privilégio de podermos servi-lo, de ter nos escolhido para poder servi-lo. Eu agradeço a toda a comunidade, a toda a Kahal, a toda a Beit Shalom. O pessoal tem estado presente mesmo à distância, tem estado presente através do WhatsApp, eles têm mandado mensagens, nós temos conversado. Todos os irmãos que têm pedido para nós oração, têm pedido conselho, eu tenho recebido no meu escritório, eu tenho estado à disposição de toda a congregação. Hoje nós vamos ater a nossa atenção aqui por alguns minutos para um tema muito interessante. Eu gostaria que você chamasse os seus familiares aí, para juntinho de vocês, aí na sala, aí no seu quarto, de frente à sua TV, coloque a sua família para assistir a palavra, para ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela é edificante, ela cura, ela liberta, ela prospera, ela salva, ela restaura a tua vida, ela restaura as nossas vidas. E tem versículos que às vezes nós lemos ou ouvimos, mas nunca entendemos, ou ninguém nunca nos interpretou. Eu quero me ater ao livro de Matitiahu, capítulo 7, versículo 26, mas também eu quero dar uma passada lá em 1 Tessalonicenses, se aí na sua tela estiver constando primeira, você não me perdoe, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O livro de Matitiahu, ele abrange um assunto interessante. É por isso que você não pode isolar-se num versículo só. Eu quero chamar a sua atenção, se você puder, abra a sua Bíblia aí. Pega lá rapidinho. Vamos estudar um pouquinho. Nós tivemos tanto tempo para fazer tanta coisa às vezes, e não temos muito tempo para o Senhor. Então, dedique um pouquinho do teu tempo ao Eterno. O capítulo 7 do livro de Matitiahu, ele faz uma abordagem sobre, ele já começa o capítulo 7, logo no Passuk, lá no versículo 1, ele já começa fazendo uma abordagem de você para com o teu próximo. Ele já começa fazendo uma abordagem sobre não julguem, para que não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A mesma medida que medirem, serão medidos. E às vezes nós não nos atentamos para esses detalhes. Nós julgamos o nosso irmão, o nosso próximo, nós avaliamos, nós dizemos que não concordamos com o que ele faz, nós dizemos que ele está errado naquilo que ele faz, mas nós só esquecemos desse parâmetro. Da mesma forma que medires, serás medido. E abaixo aqui, você vai lá para o versículo 6, está escrito da seguinte forma: não deem o que é sagrado aos cães, e não atirem as pérolas aos porcos. Tudo isso está dentro de um mesmo contexto. E você continua indo. Quando eu cheguei lá no versículo 26, que é a abordagem que eu quero fazer, lá no versículo 26, está dizendo o seguinte, olha só: mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato, que construiu a casa na areia. Então, eu quero esclarecer
eu quero tentar ser bem objetivo em cima desse versículo. O que é construir a sua casa na areia? O que significa isso? O que significa construir essa casa na areia? O que o Eterno quis dizer com isso? Nós vemos muitas ilustrações, muitas ministrações, dizendo, puxa, aquele que constrói a casa na rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é Yeshua. Muito interessante, mas as pessoas acham muito bonito o comparativo. Acha muito bonito você fazer essa correlação, você fazer esse parâmetro, né? Esse diferencial. O que é uma casa numa areia, o que é uma casa numa rocha? Acho muito interessante esse parecer, essa colocação, né? Esse disparate, porque em cima de uma pedra é uma coisa, numa areia é outra, mas nós precisamos trazer isso para a realidade das Escrituras. Então vamos ver o que o Eterno tem para mim, para você, para que possamos, para eu, para você, para que nós possamos entender esse contexto. Vamos em frente? Matitiahu, capítulo 7, versículo 26. E começa assim então o nosso estudo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, ele está atribuindo o construtor que não se atentou para projetar melhor essa construção. Ele está ligando esse cidadão, dizendo que ele é um insensato. Ele não parou para refletir, não raciocinou, ele não teve um raciocínio lógico, matemático, inteligente, para construir sua casa. Então aqui é muito mais profundo do que nós podíamos imaginar. Então, ele não age baseado nelas. Olha, quem ouve as minhas palavras, porque é muito simples você ir na igreja. Ir na igreja, não agora, né, que está proibido, mas ir na igreja é muito fácil, você se prepara dentro de um costume que se torna até corriqueiro. Você sabe que aquele dia é dia de culto, você se prepara para ir na igreja. Automaticamente, você vai no culto, automaticamente. E você frequenta o culto, você ouve a palavra, você até diz assim, nossa, que mensagem linda, maravilhosa. Mas se amanhã alguém te abordar na rua e disser assim para você, e ontem na igreja, como foi? Ah, foi lindo, maravilhoso. Ah, mesmo? Nossa, o céu desceu. É mesmo? O céu desceu? O que foi ensinado? O que foi pregado? Olha, o que foi pregado eu não lembro muito bem, mas que foi lindo foi. A pessoa nem sabe o que ela ouviu. Ela não entendeu nada. Então é um insensato. O frequentador, meramente frequentador de igreja, ele torna-se insensato. Mas, olha só que interessante. Preste atenção aqui. Já ainda continuando, Matitiahu, Mateus 7,27, um versículo à frente, diz assim, choveu. Os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. Sua queda foi terrível. Olha a expressão que o escritor desse livro fez aqui. Choveu. Pode chover em épocas de chuva ou uma chuva fora de temporada. Pode chover. Os rios transbordaram. O vento soprou contra a casa. Ela caiu e ela podia simplesmente ter caído. Podia ter caído um teto, uma parede. Podia ser simples essa queda. Mas foi enfatizado. Ela caiu e sua queda foi terrível. Aqui está dizendo que uma queda em consequência da abordagem do capítulo 7 de Matitiahu, essa queda se torna terrível. Em outras palavras, eu diria que essa queda é tão difícil, é tão brusca, é tão agressiva, que torna-se quase impossível reformar, reconstruir.
Uma reforma você faz quando trinca uma parede, por um vento de telha, arranca 2, 3 telhas, uma parte do telhado, quebra-se uma janela, há uma infiltração de águas devido à tempestade, pode até dar uma inundação, mas a estrutura, as paredes permaneceram de pé. Mas o escritor aqui, ele é bem objetivo e ele diz: choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu, e sua queda foi terrível. Aqui está dizendo que o ponto dessa queda foi tão triste, foi tão agressivo a queda, que é impossível reconstituir. Foi terrível, acabou tudo, virou pó, destruiu, não sobrou nada. Porque uma vez que ela foi construída na areia, dá-se a entender que é uma casa sem alicerce. E se a única coisa que ela tinha era parede e cobertura, uma vez que cai paredes e cai cobertura, base já não tem, então não sobrou nada. Então essa abordagem é muito profunda, e eu queria que você agora começasse a adentrar nos segredos das Escrituras. Vamos tentar entender que queda é essa, e por que que o Eterno comentou sobre isso, e usou essa ilustração da casa na areia. Ainda em Matitiahu, lá no capítulo 7, versículo 21, está escrito o seguinte: nem todo aquele que me diz, estamos dentro do mesmo capítulo. Eu não saí do capítulo 7 de Mateus. Eu estou no mesmo capítulo. Estou tentando esmiuçar isso em detalhes, para você entender melhor o que o escritor queria dizer aqui através da revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no meu reino, mas apenas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. O versículo subsequente, que está aí na sequência, o versículo 22, diz assim: naquele dia, muitos dirão, não são poucos, muitos dirão, aqui não está falando do ímpio, aqui não está falando daquele que está no mundo, aqui não está falando do pagão, aqui está falando daquele que serve. Está dizendo o seguinte: naquele dia eu sempre trouxe uma explicação dessa palavra, o dia, no dia, o dia do Senhor. Tudo isso é interpretado nos originais pela palavra Aharit Hayamim, que significa nos últimos dias, ou o dia do Senhor. É o dia em que o Eterno envia teu Filho novamente à terra, em que ele vem começar o Tikkun Olam, que nós explicamos a semana passada, que ele vem dar início à restauração final, para a entrada do milênio. Naquele dia, muitos, não poucos, a Bíblia enfatiza, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Preste atenção que você vai ficar chocado agora, ó. Não profetizamos em seu nome, não somos profetas, nós não temos o dom de revelação, Senhor. Não somos nós os que profetizamos, não somos nós que as pessoas vinham até ao nosso encontro para ouvir de nós revelações da parte do Senhor. Não somos nós profetas do Senhor. Em seu nome, Senhor, expulsamos demônios. Quantas igrejas trabalham em pró de ver pastores, sacerdotes, apóstolos, bispos, que passam o tempo todo do culto expulsando demônios. Isso chama atenção. Tem pessoas que amam esse tipo de trabalho, mas aqui eles estão dizendo: Senhor, espera aí, Senhor. Naquele dia eles vão dizer: Senhor, espera aí, eu dediquei a minha vida a expulsar demônios, Senhor. Puxa vida, quantas pessoas eu tirei que estavam possessas, endemoniadas, e o Senhor me chamou. Eu creio que o Senhor me chamou para expulsar demônios. Eu fiz isso, ao pé da letra. Olha que trabalho eu fiz. Eu expulsei demônios em teu nome. Mas um outro grupo, ainda no mesmo capítulo 7, lá no versículo 22, que está antes,
que está antes da explicação e do comentário da casa na areia. Nós estamos preparando, o Eterno vem preparando todo o capítulo 7, para chegar lá no versículo 25, 26, 27, e dizer o que significa a casa na areia. Ele já tinha explicado nos versículos anteriores. É o que nós estamos falando aqui agora para você. Aí um outro grupo responde naquele dia, no Aharit Hayamim, lá no Apocalipse, no final dos dias. Não realizamos muitos milagres no teu nome? Senhor, a igreja que eu trabalhava, só fazia milagres. As pessoas faziam filas, transbordava de gente na congregação em busca de milagres. Nós fizemos conforme a sua vontade. Esse grupo de amigos meus expulsavam demônios. Aquele outro grupo de amigos meus eram profetas. E o meu grupo de amigos fazíamos milagres. E o Senhor começa a decorrer o versículo 22, 23. E aí, lá no 23, ele diz assim: então eu lhes direi na cara. Olha aí o próximo versículo, olha aí o 23. Por isso eu pedi para você pegar a tua Bíblia. Matitiarro, Mateus 7, 23. A minha tradução às vezes é melhor que a sua. Por isso que vai dar umas diferenças aí, ok? Houve tanta adulteração de texto que pode dar uma diferença aí. Então eu lhes direi, ó, o Eterno dizendo, ó, então eu lhes direi na cara: profetas, curadores, expulsadores de demônio, nunca vos conheci. Afastem-se de mim. Fizeram bem feito. Expulsaram muitos demônios. Fizeram até muitas curas. Apresentaram para as igrejas até muitos milagres. Vocês só esqueceram um pequeno detalhe. Vocês praticaram o que é contra a Torá. Então não adianta você ter título aqui na terra. Não adianta a igreja ter um grande título aqui na terra. Não adianta você servir a placa da sua igreja. Você que é religioso, que é um doente espiritual, serve mais a placa, adora mais o seu pastor do que ao próprio Criador, adora mais o bispo, o apóstolo, do que o seu próprio Criador. E você não sabe nem o que significa mandamento, nem o que significa leis. E você que é contra a lei, que diz que vive só na graça, eu gostaria que você traduzisse esse texto para mim. E se você conseguir fazê-lo, por favor, eu estou nas redes sociais, meu telefone é acessível, o meu endereço é acessível. Me procure, por favor, faça-me esse favor. Quem sabe eu não aprendi? Quem sabe o Eterno te dá uma revelação, não é? E permita que você não venha participar desse grupo aqui, né? Não é? Que você não seja um desses profetas para vir me afrontar. Mas, se esse pessoal que expulsa demônios, que faz milagres e maravilhas, ou não é isso que está escrito aí? Não é isso que está escrito aí? Profetizamos, expulsamos, realizamos milagres. Não é isso que está escrito aí? Eu estou lendo o que está escrito aqui. Eu não estou falando conceito humano. O meu conceito e a minha opinião não interessa para você nem para mim mesmo. Eu sou uma neblina, eu não tenho opinião. A minha opinião é Torá. A minha opinião é Bíblia. É palavra. Sou perfeito? Que isso? Se eu não tomar cuidado, eu estou entre esses. Também ninguém precisa me conscientizar. Eu sei muito bem o que é que está escrito. Então olha aqui. Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Esse reboliço que vocês faziam aí, essas multidões que vocês arrastavam aí, eu
Não te conheço. Você é praticante do que é contra a lei. Você diz que a lei foi abolida, que só está na graça. Você só prega cura, milagres, prodígios, maravilhas. As pessoas que congregam com você, elas não entendem nada de mandamento e obediência. Então, você está começando a entender aqui quem é a casinha na areia. A casinha na areia, meus queridos, meus amados, pastores, meus amigos que me amam, somos nós, se não ensinarmos os mandamentos. Casinha na rocha é a casinha construída na Torá. Talvez você não saiba, mas se você for procurar os cientistas, os geólogos, especialidade do geólogo. O geólogo vai dizer o seguinte, que a rocha, ou melhor, a areia, nada mais é do que uma rocha moída. São partículas microscópicas, mas um dia foi rocha. Então toma cuidado onde é que você está se colocando as suas bases. Um dia pode ter sido rocha. Um dia você até pregou leis e mandamentos. Mas a moda é muito show para atrair pessoas. Então o livro de Matitiahu, o livro de Mateus no capítulo 7, nós não podemos nos ater simplesmente com pregações fantásticas, lindas, maravilhosas, com reteté, para atrair o público, dizendo, a sua casa, irmão, está na areia, ou a sua casa está na rocha. Não, você tem que se ater no capítulo 7 do livro de Mateus, e ensinar as pessoas que a casa construída na areia é a casa do desobediente, é a casa daquele que parece ser, mas não é a casa daquele que parece ter, mas não tem. Parece, porque é uma casa. Uma casa construída na rocha é uma casa, construída na areia também é uma casa. E tem um detalhe, alicerce, você não chega em nenhuma casa e vê o alicerce, porque todo alicerce está debaixo do chão, você não está vendo. Então, aparentemente, aos seus olhos humanos, toda casa é casa. Você só descobre que uma casa não tem alicerce depois que ela começa a trincar e afundar. Você só descobre quem são os profetas, quem são os expulsadores de demônios, quem são os milagreiros, se ele tem alicerce ou se ele não tem, se ele ensina as leis e os mandamentos. É tão simples. Isso não é um conceito humano. Eu não estou dando uma opinião minha. Só estou traduzindo o texto para você porque está escrito: Senhor, expulsamos demônios no teu nome. No teu nome, Senhor. Olha, fizemos milagres e maravilhas. Deus, olha o que nós fizemos, Senhor. Aí Hashem responde: não vos conheço. Não vos conheço. Vocês praticam o que é contra a lei. Mas, olha o versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai Celestial, ou a vontade que o meu Pai Celestial deseja. E o que o Pai Celestial deseja? Que você seja um cumpridor da Torá, dos mandamentos, das leis. Não cumpriu? Casa na areia. Não cumpriu? Não adianta profetizar. Não cumpriu? Não adianta fazer milagres. Não cumpriu? Não obedeceu? Não observou? Está perdendo o seu tempo.
E as pessoas também estão sendo enganadas, porque não estão caminhando sem sequer saber o que é mandamento. Casa na areia. Choveu. Os rios transbordaram. O vento soprou. E a sua queda foi terrível. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. A chuva vai vir. Os rios vão transbordar. É profético, está escrito aqui. Esse é um capítulo apocalíptico. Os rios vão transbordar, já estão transbordando. O vento já começou a soprar. Nessa pandemia, já tem muita casinha afundando na areia. Já tem muito crente que esfriou. Já tem muito crente que não tem forças mais para voltar. Casinha na areia. Quando olhava na igreja era tudo casinha. Só não dava para perceber o alicerce. Só não dava para perceber se era rocha ou se era areia que estava por baixo. Olha como é profundo isso aqui. Preste atenção como é profundo isso aqui. E vamos partir para o final, preste atenção aqui comigo. Vamos entender, vamos para frente. Vamos lá. Matitiarro capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas. Olha aí, olha aí. Estamos no mesmo capítulo. O assunto do capítulo 7. O assunto do capítulo 7 é: não dê o que é sagrado aos cães. E nem lance pérolas aos porcos. Eu queria poupar, mas está escrito: vós, líderes, que só focam o dinheiro, são cães devoradores. Está tudo aqui dentro do capítulo 7. Dezenas de versículos que estão lá no Tanar, nos profetas, lá em Mishlei, lá em Provérbios, lá em Terrilim, lá nos Salmos. Estão tudo aqui dentro desse capítulo 7. E olha o que ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha. É uma casa. É uma casa. Você está pensando que tem alicerce. É uma casa. Lobo, ou vem vestido com pele de ovelha, ou cão que vem vestido com pele de ovelha, é uma casa sem alicerce. Ó, o assunto não está fora. Mas por dentro são lobos famintos. Olha, 2 Tessalonicenses 2,9 está correlacionado diretamente, é o mesmo assunto. 2 Tessalonicenses 2,9, eu bato muito nessa tecla aqui nessa casa. Quando esse homem, quando esse líder, quando esse que se diz profeta, quando esse que se diz curador, quando esse que se diz que é usado por Deus, quando esse homem que prega, invalida, diz contra as leis do Senhor, vier, o adversário vai aproveitar essa deixa, vai aproveitar esse expulsador de demônio, vai aproveitar esse profeta, pseudo-profeta, pregador, que prega contra as leis de Deus, vai usar ele, e olha o que está escrito, eu só estou esclarecendo, está escrito, quando esse homem que prega, invalida contra a Torá, contra as leis de Deus, aí você vai pegar a sua Bíblia e vai ler lá assim: quando o iníquo aparecer, fica difícil. Fica difícil você ensinar para quem não quer estudar, para quem não quer investir em conhecimento. Olha essa linguagem, está aí na tela. Você que está assistindo, se você suportar, aguentar aí mais uns 15 minutos, se você suportar, você que está assistindo, quando esse homem, olha essa tradução, que invalida a Torá vier, o adversário dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres,
sinais e maravilhas. Estamos lotados disso. Falsos milagres. Até o próprio Rassatã cura. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque posso ofender outras pessoas. Mas eu gostaria. De tão delicado que é esse assunto. O adversário lhe dará poderes. O cidadão que prega contra a lei, ele está pregando. Ele está invalidando a Torá do Senhor. Ele está invalidando, você que não sabe o que é Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros das Escrituras. Ele está invalidando, está pregando contra. Tem pregador que fala assim, nosso livro de Vaikra, o livro de Levítico, se eu pegar e torcer, sai sangue. Um livro da tribo sacerdotal, da tribo de Levi, a tribo mais importante praticamente de Israel. Um livro indispensável. Jesus, o Mashiach, Yeshua, está desde o primeiro versículo do primeiro capítulo até o último de Levíticos. Como vamos pregar contra, se nem temos conhecimento de causa? Agora veja só, meu irmão, falsos milagres, então tem milagre que é falso. Curou? Claro que curou. E aí, meu irmão, o que você tinha? Ah, minha perna era assim, meu braço era assim, eu tinha uma dor assim que fazia muitos anos. O que você está sentindo hoje? Nada. Glória a Deus. Mas nem sempre é Deus. O que está escrito aí? Falsos milagres. O milagre aconteceu, só que é falso. Sinais aconteceram, falsos. Maravilhas aconteceram? Sim, falsos. Estou generalizando? Ah, por favor. Por favor. Acho que eu estou ensinando para pessoas inteligentes. Mas aí nós voltamos para Matitiahu 7:21. Naquele dia muitos dirão. Olha aí. Correlacionando. A Bíblia se ensina correlacionando os textos. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizamos. Profetizar não é sinal? Profetizar não é maravilhoso? Não é maravilhas? Expulsamos. Expulsar também não são sinais? Não são milagres? Olha, um homem conversar com uma entidade com um sopro contaminado, com um demônio, vamos usar uma linguagem popular, com um demônio que está incorporado na pessoa de onde você veio. Quem é você? Se a Bíblia fala que ele é um mentiroso, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é o mentiroso. Como que você conversa com um mentiroso? Quem é você? Ele vai falar que é o X. Eu sou o X. Mentiroso. É Y. É mentiroso. Como que eu vou dialogar com quem é um mentiroso? Então o que está dizendo aqui? Profetizamos, expulsamos e fizemos milagres, fizemos sinais, fizemos maravilhas. Essa pessoa pode até fazer isso sim. Pastores, bispos, apóstolos, podem até fazer isso sim. Glória a Deus por isso, que eu sei que tem muitos homens que estão dedicando a sua vida. Dedicam a sua vida na obra, missionários estão morrendo para levar a palavra do Senhor. Pastores passando dificuldades às vezes nas suas casas, mas não arredam o pé, estão ensinando a palavra do Senhor. O compromisso dele é com a palavra. É com a palavra. Doa quem doer. Não é politicamente correto. Deixa eu usar um outro termo aqui, mais interessante. Teologicamente correto. Porque hoje se você pregar teologicamente correto, metade dos seus amigos que se intitulam crentes, cristãos, você vai perdê-los. Se você ensinar o que está escrito, ao pé da letra, seus amigos não te olharão com os mesmos olhos. Porque a verdade ela dói. A verdade ela ofende. A verdade ela distancia pessoas que se dizem seus amigos. Então, vamos terminar da seguinte forma. Eu acho que eu expressei de uma forma muito simples, sem agressividade.
Eu tentei mostrar para você o que está escrito no versículo de uma forma mais ampla, mais simples. Eu acho que cada pessoa deveria refletir. Eu faço isso. Eu faço uma reflexão, uma introspecção. Eu vou lá, faço uma introspectiva, analiso, paro, penso o que eu falei, como que eu falei. Posso falar? Posso agir dessa forma em cima de um altar? A palavra me permite falar ou agir dessa forma? Eu tenho que saber o que eu faço. Eu tenho que ter consciência, porque como sacerdote, eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu falo. Eu não estou aqui para atacar ninguém, eu não estou aqui para atacar o X, o Y, por favor. Não citei nome de ninguém, não citei placas nenhuma. Estou dando parâmetros. Se eu não usar parâmetros, como que você vai saber do que eu estou falando? Se você não desenhar, hoje está tão difícil de ensinar, que se você não desenhar, as pessoas não entendem. Então vamos para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, nós lemos o 9. Vamos ler o 10, por favor. Que está interligado, correlacionado. Isso é midrash, isso é correlação direta. É uma palavra trabalhando com a outra palavra. Isso é o que Deus fez. A palavra é segredo, são sod, segredo. É tudo criptografado a Bíblia. É toda codificada, você só tem que saber descodificar. Ok? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, está escrito: Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam amor pela verdade, pela emet. O que é verdade? É a Torá. A pessoa nunca amou a palavra. Ela amou aquele reboliço na igreja de expulsar demônio, conversa com um demônio aqui, conversa com o outro ali, e é um reteté daqui, pula de lá. Ela amou muita coisa na igreja. Ela amou os louvores, que são maravilhosos, são ungidos por Hashem. Eu tenho certeza disso, do Ruach HaKodesh. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Mas ela amou tudo. Ela amou a irmã que testemunhou, o pastor que deu uma palavra. Ela só não amou as leis do Senhor. Então olha aqui. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam, estão na casa, mas rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade. Não colocaram a sua casa na rocha. Amaram tudo que agradou os seus olhos. Muita coisa chamou a atenção desses cristãos, desses crentes. Tem culto que fica 40 minutos, 1 hora, gastando tempo conversando com demônios. Como que a pessoa vai amar a palavra, a Torá, se ela nem ouviu? Como se ama algo que você não viu e não ouviu? Como? Porque não receberam. Olha o que está escrito aí. Porque não receberam o amor pela verdade, pela Torá, que salvaria eles. É isso que está escrito? Não. Está escrito assim, ó. Que poderia. Há uma possibilidade. Há um percentual aí que eles poderiam ser salvos. Isso é muito sério. É muito sério. As pessoas não estão preocupadas com a vida eterna. As pessoas não estão preocupadas com a vida eterna. Aqui é passageiro, aqui é muito rápido. A vida eterna, o próprio nome já fala, eternidade. Ou é para o abismo, para baixo, para as profundezas que hoje se chama Sheol, Geena, Hades. A tradução dessas palavras gregas é profundezas. E que o inferno ainda não foi inaugurado, que vai ser inaugurado lá pelo capítulo 20, 21 do Apocalipse. Quando ele for inaugurado, essas pessoas, está escrito que no grande julgamento do trono branco, as pessoas serão colocadas, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Naquele momento o lago de fogo e enxofre abre. Está aqui no livro de Mateus. E essas pessoas que estão à esquerda, que são os bodes, começaram a gritar: Senhor, Senhor, não expulsamos, profetizamos, curamos em teu nome? Porque sabem que se descerem para o inferno futuro, não terão volta. Deixa eu te explicar uma coisa e nós terminamos, finalizamos. Cuida-te. Cuida-te. Eu não salvo você. Você não tem poder de salvação sobre minha vida. A nossa salvação está atrelada no sangue do Cordeiro, no sangue do Mashiach. Mas o desobediente não tem direito à salvação. A salvação não é por obediência, é pela graça. A salvação não é por mérito, senão muitos iam bater no peito e vão dizer: eu já alcancei minha salvação. Não, não é por mérito. A salvação é pelo sangue, mas só tem acesso ao sangue o obediente. Então é por isso que a palavra estava escrita aqui, ó. É por isso que estava escrito aqui: aquele homem que invalida os mandamentos. E você vai atrás, e você concorda, e você dá um ok, e você acompanha, e você dá um like, e você frequenta a casa, é porque você está concordando. Então não adianta somente expulsar demônios. Não adianta somente profetizar. Não adianta somente fazer maravilhas. Se o pacote não for completo, se o que você servir ao Senhor não for completo, Deus não vai admitir as coisas pela metade. É por isso que eles começam a gritar aqui: Senhor, 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 Senhor. Para gritar Senhor, Senhor, tem que saber com quem está falando. Só grita Senhor, Senhor quem é da casa. Só grita Senhor, Senhor quem é do meio. Quem está no mundo ímpio, nem grita Senhor, Senhor. Então fica esse alerta para você. Se atentem. Coloquem a vida de vocês no altar. Não importa se é aqui na Beit Shalom. Não importa se é em outras denominações. Não importa se o líder é de outra denominação. Mas que todos nós tenhamos a consciência de vivermos e ensinarmos as nossas comunidades a obedecer os estatutos, os mandamentos, a lei, a Torá de Hashem. Amém? Que o Eterno possa vos conduzir em sabedoria nessa palavra. Que você tenha discernimento, para que a sua casa não fique na areia, mas que ela esteja alicerçada na Torá. Baruch Hashem. Is Adonai, Adonai, panaveleha, ve'asem leha, shalom.